Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, como dia de praxe, muitas informações do Corinthians para vocês. Venham falar sobre o Barleta, né? O Barleta que foi o destaque do Paulistão, a revelação do Paulistão, e no Corinthians não joga, sumiu, né? Já tem um tempo que ele não aparece. Vou trazer para vocês o que aconteceu com o Barleta. E também, o Corinthians no mercado da bola, não sai mais nada, nenhuma notícia. O Santos, que tem um poder aquisitivo menor que o Corinthians, contratando a roda, e o Corinthians nada. Né? Vou trazer se o Corinthians parou no mercado ou se ainda busca jogadores. E também falar sobre uma dívida milionária que o Corinthians tem com o Luan, certo? Iniciando aí, né, a falar sobre o mercado da bola. Fica até o final para saber sobre o Barleta e sobre o Luan. Né? Entender esses assuntos, porque eu vou trazer tudo de forma detalhada. Começando sobre o mercado da bola, é o seguinte. O Corinthians, que na janela pipocou que iriam trazer 6, 5 jogadores, né? Até 7 jogadores aí. Todo mundo falando que um estava fechado, que o outro estava fechado. Em nenhum momento eu dei aqui que ninguém estava fechado. Em nenhum momento eu disse que o Corinthians ia trazer 5, 6 atletas. Por quê? Porque eu gosto de apurar tudo antes de trazer aqui. Eu não gosto de trazer as coisas erradas para ter view. Eu prefiro, né, manter a confiança de vocês em mim, né, de prestar atenção no que eu falo, do que ter visualização. E o Corinthians, né, eu disse desde o começo aí que seria em torno de 3 reforços, né, que o Corinthians ia trazer. Porque o Cuejá melou por conta dos valores. E também para mim foi um livramento, tá? Eu te falo uma coisa, se o Cuejá tivesse vindo pro Corinthians, o Moscardo não estaria jogando. O Moscardo ainda estaria no sub-20, não teria tido a oportunidade. Já começa daí. Trazer um jogador de 31 anos, caro, quando ia trazer de forma cara, e que, com certeza, o Moscardo não teria nem sido testado, gente. Né? E também, falo mais, o Luxemburgo não descobriu o Moscardo. Igual não tem que falar, o Luxemburgo está promovendo os garotos e tal. Agora aí achou o Moscardo, não achou o Moscardo. Tanto que, é só vocês lembrarem, contra o Liverpool do Uruguai, o Moscardo entrou faltando 15 minutos para acabar o jogo. Ele colocou o time todo reserva e deixou mesmo assim o Moscardo no banco. Né? Então, isso daí já é uma prova. E outra, que eu já falo do Moscardo aqui, não estou dizendo que eu descobri o Moscardo, pelo amor de Deus, mas estou dizendo assim, que ele já demonstra qualidade há tempos. Eu gosto de acompanhar a base do Corinthians, de assistir torneios, jogos, enfim. Noticiei que o Moscardo foi eleito o melhor jogador da FIFA Youth Cup, jogando como primeiro volante, que é difícil, um defensor, ser eleito o melhor jogador de um torneio internacional, inclusive. Mas, por um acaso, ele entrou nos 15 minutos finais contra o Liverpool do Uruguai, jogou muito, encantou e está aí no time titular. E o Corinthians no mercado da bola, né? Segue atrás de nome, só que assim, gente, o Corinthians, ele tá indo contra a lógica. Por que contra a lógica? Primeira coisa, se você não tem dinheiro, como o Corinthians não tem dinheiro para contratar, o que você faz? Você vai atrás de jogadores em fim de contrato, você vai atrás de jogadores que estão querendo sair de outros clubes, né? Que estão em fim de vigência de contrato, pelo qual você não vai precisar pagar ali o valor de transferência para o clube. Né? Como o Corinthians já fez algumas vezes, claro que trouxe o jogador velho, mas tem como fazer isso com jogadores novos também. É o caso do Rojas, né? O Rojas, jogador de 27 anos ainda, veio dessa forma. Claro que pagou luvas, por ser um jogador muito cobiçado, disputado, mas teoricamente ele veio sem um valor de passe comprado na mão de algum clube, né? E... Mas o Corinthians está indo atrás de jogadores que estão em vigência de contrato, está indo contra a lógica. Por isso está tão difícil assim do Corinthians avançar, né? Fica um adendo aí ao João Lucas, volante, que foi contratado pelo Santos, jovem. Por que o Corinthians não foi atrás desse cara também? Não sei, mas foi atrás do Cuejá. Eu acho que a diretoria toma porrada e não aprende. A diretoria trouxe Juliano, o Renato Augusto, que beleza, que é o que entrega, é o nosso craque, mas é um cara que fica metade do ano sem jogar. Mas, tipo assim, o Renato Augusto passa limpo nisso daí, tá bom. Mas Juliano, Fábio Santos, esses caras velhos que não entregam mais. Né? E o Corinthians, em vez de ir atrás do João Lucas, volante, bom volante, vai atrás do Cuejá para gastar dinheiro à toa, porque você não vai ter a compra, a volta desse dinheiro no investimento futuro para o Rojas e também
deixando de trazer jogadores jovens que você pode ter um retorno e também fisicamente vão entregar mais. Enfim, não dá para entender. Então, quando está atrás sim de jogadores, porém jogadores que têm vigência de contrato, por isso fica muito mais difícil de trazer. Gostaria de falar agora sobre o Luan, né? O Corinthians que deve aí uma bolada para o Luan, né? Eu não consegui confirmar o valor correto, tá? Mas eu sei que o Corinthians deve direitos de imagem para o Luan e especula-se que é entre 4,5 milhões de reais. Então, assim, já não bastava as outras dívidas que tem. Agora tem essa dívida com esse peso morto que não jogou bola no Corinthians, só recebeu dinheiro mensalmente. Então é complicado. Acho que assim, a diretoria está fazendo contratos pagando salários muito altos, né? Inclusive é a terceira ou a quarta folha salarial mais cara do país, a do Corinthians. Só que não está cumprindo, porque paga a CLT, tá pagando a CLT. Mas só que tem direitos de imagem, tem isso, tem aquilo, e vai atrasando esses direitos de imagem. Quando você pega 2 anos sem pagar, é uma nota, né? Então isso que está acontecendo com o Corinthians e a maior parte das dívidas do Corinthians é em relação a isso. Então esses caras têm que ter mais comprometimento, não é assim, né? Falar, eu tô tendo comprometimento, eu tô isso, aquilo, tô tendo responsabilidade. Mas aí, essa quantidade de dívidas que vai acumulando de direitos de imagem, né? Então, aí mais essa dor de cabeça aí, mais uma dívida. Tava demorando, né, gente? Ficou umas 2 semanas sem aparecer mais uma dívida nova aí. Tava demorando. E deve ter mais, né? Só não foi exposta ainda. Falar agora sobre o Barleta. Todo mundo quer saber isso. Todo mundo quer saber onde está o Barleta. Por que o Barleta não tá jogando? Por que o cara foi destaque do Paulista, mas no Corinthians não joga? Assim, o Luxemburgo, ele é um cara que... Só o primeiro motivo, não é só esse o motivo, não. Ele é um cara que geralmente quando ele não vai com a cara do jogador, ele não vai. Não tô dizendo com a cara de índole, mas tipo assim, quando ele nota ali, não gostei tanto dele jogando, ele meio que bota o cara de lado logo, né? E assim, basicamente isso aconteceu com o Barleta, a gente viu que o Barleta quase não jogou com o Luxemburgo. Só que o Barleta começou a treinar bem. O Barleta começou a evoluir nos treinamentos e seria usado pelo Luxemburgo, inclusive na posição dele. Foi testado como lateral esquerdo, mas ele estava se destacando no treino na posição dele, que é de ponta direita, né? Ele ia ser usado nesse jogo contra o Liverpool, só que ele lesionou, né? Ele se machucou. Por isso que naquele jogo contra o Liverpool, onde ele poupou o time titular todo pela primeira vez e tal, o Barreto não estava em campo, porque ele estava lesionado. Só que ele se lesionou novamente, estava se recuperando já e se lesionou novamente, por isso que não participou também nesse jogo contra o Universidade do Peru. Não sei se esqueci até o nome do time, acho que é esse mesmo, Universidade do Peru, esse time que quando jogou pela Copa Sul-Americana, os playoffs, né? E ele se lesionou novamente. Eu não sei onde que é essa lesão, tá? Essa é a notícia do Samir Carvalho, tá? Eu não sei onde foi essa lesão. Não deu para saber, em outros veículos de informações não especifica. Na verdade, só o Samir, na verdade, deu que realmente ter essa lesão. E por isso ele está fora, né? Então, Fiel, você que estava aí pensando por que o Barleta não joga, por que o Barleta não entra, por que não é aproveitado. No momento, não é só por isso não. O Barleta ficou um bom período saudável lá com o Luxemburgo não utilizou. Mas quando ele iria começar a utilizar, quando o Barleta estava treinando bem, respondendo os treinamentos, o Barleta se lesionou e por isso está fora desses jogos. Eu não sei nem qual é o grau da lesão para falar para vocês, porém, eu digo que ele está machucado, por isso não está jogando. Enfim, comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!